Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Trígono, mais um podcast aqui da Trígono de Resultados. Agora vamos falar do resultado de novembro dos nossos fundos. Um mês foi muito bom para a gente e um mês foi muito ruim para os mercados, né? Os mercados aí, principalmente o mercado brasileiro, repercutindo aí a eleição do presidente Lula, né? que se deu no final de outubro. Então, um governo que está entrando aí em janeiro, que não declarou nenhum tipo de ministério, não disse para onde está indo, principalmente política fiscal, deixa o mercado nervoso, sem visibilidade nenhuma. Toda vez no mês de novembro que houve aí boato de a nomeação de um ministro, principalmente da economia, técnico e não, desculpa, uma indicação de um ministro político e não técnico, o mercado não gostou. Né? Aí você teve aumento, abertura das curvas longas de juro, o que penaliza muito empresas alavancadas, empresas principalmente cíclicas e alavancadas. Então estamos falando de empresas de construção civil, empresas de consumo, shopping center. Isso atrapalhou bastante o mercado. E principalmente agora que a gente está começando a falar aí do mês de novembro, até o momento a gente ainda não tem visibilidade, não só sobre qual política o governo novo vai implantar no Brasil, como essa PEC da transição, que é o PEC da gastança, que a gente não sabe o quanto vai passar, se vai ser desidratado ou se não vai ser desidratado. Então, mercado ainda muito incerto, esperando aí um pouco de luz para poder determinar um pouco a direção. E lá fora não ajuda muito, né? A gente vê os Estados Unidos, apesar de você ter tido um mercado um pouco melhor lá fora por conta do arrefecimento de dados da inflação, eu acho que a gente ainda não saiu dessa situação. Estamos ainda flertando um pouco com inflação versus recessão nos Estados Unidos. Então, o Fed tem feito um bom trabalho, mas precisa ainda convencer o mercado de que as taxas vão subir menos do que o previsto. Isso ainda não aconteceu. E na Europa a gente está vendo aí caminhando para uma desaceleração maior da atividade. Né? A guerra da Ucrânia sem nenhuma novidade. E aí eu passo a bola aqui para o Iso. O Iso faz parte do nosso time de gestão. Vocês acompanham o Iso toda quarta-feira nas lives. E o Iso é um expert em China, né, Iso? Então eu dei uma pincelada um pouco no mundo, muito por cima. Vocês sabem bem que a Trígono não é uma casa macro, a gente não toma uma decisão com base no macro, decisão aqui é empresa a empresa, então por isso que a gente tem performado muito, porque as empresas estão indo muito bem, independentemente desse cenário. Mas agora a gente tem uma notícia boa para contar para vocês, que pega direto nas principais posições da Trígono, que é a retomada da China, né, Iso? Conta um pouco para a gente. Então, a retomada da China se deu por uma decisão, talvez por pressão, né? Talvez também pela própria política econômica chinesa, que é a retomada da política de livre circulação, né? Então, aos poucos, né, a gente tem visto sinal disso já há mais ou menos 6 meses. Aos poucos a economia chinesa ela vem reabrindo. Então, eles começaram a exigir menos testes agora, por exemplo, para diversas cidades. Antes você tinha que testar até para você entrar num parque público, agora não se exige mais. As empresas estão liberando mais os funcionários para ir e vir do trabalho, né? Muitas indústrias, a gente sabe, os funcionários dessas indústrias tinham que dormir dentro da própria indústria e agora eles podem voltar para as casas, enfim. Então, está tendo uma retomada da livre circulação, né, das pessoas na China pouco a pouco, e a gente tem visto que os casos de Covid lá têm subido. Então, obviamente, com a retomada da circulação, os casos sobem. O que a política chinesa, o partido tem feito até pouco tempo atrás era simplesmente retomar o lockdown quando os casos subiam. Agora, eles estão deixando um pouco os casos, assim, obviamente, eles estão tentando controlar, né, quando um bairro tem muitos casos, eles fazem um lockdown do bairro, mas eles faziam antes lockdown da cidade inteira. Então, assim, claramente é um sinal de avanço nessa política de Covid-0, né? Então, é basicamente essa situação chinesa. E aí, qual que é a consequência disso, né? Traz perspectivas excelentes para as commodities no geral. A gente sabe que a China, ela foi um dos poucos países, né, que teve baixa inflação nos últimos 2 anos aí. E isso tem se revertido numa perspectiva menos favorável, digamos assim, né, do que deveria ser para as commodities, né? As commodities, elas tiveram uma expectativa menor do que seria esperado, dado um mundo normalizado. Agora que a China vai voltar, a expectativa é que as commodities andem ainda mais do que já andaram, né? As commodities já surpreenderam, mesmo sem a China, nos últimos um ano e meio.
e agora com a volta da China, a expectativa é que as commodities, no geral, né, é óbvio que tem uma especificidade para cada tipo de commodity, mas no geral que a demanda retorne. E aí eu acho que é interessante ler a nossa resenha, porque lá é comentado sobre um fenômeno que é a importância da China para a precificação das commodities, né? Porque quando a China ela retoma, se você traz um volume de volta, por exemplo, para o aço, se você retoma o consumo chinês, se você quer que o consumo suba 10%, por exemplo, de volume, o preço do aço muitas vezes tem que subir 20%, 30%. Então, diversas das nossas empresas estão expostas a esse tipo de dinâmica e a perspectiva é bastante favorável dada a retomada chinesa. Muito interessante, né, que a China foi muito criticada com essa política de Covid-0, porque foi um dos únicos grandes países que não conseguiu imunidade de rebanho. Eles insistiram muito nisso e graças à revolta, à pressão popular, isso tem sido amenizado, que mostra o que o povo de um país, mesmo num governo com mão tão pesada como é o governo chinês, consegue quando realmente tem pressão. Então vamos agora conversar um pouco dos resultados, né, Zô? A gente teve aí as top 3 empresas da Trígono subindo no mês: a Cristal, a Jalles e a Metal Leve. E as que mais caíram no mês foram Simpar, Grupo Positivo e Movida, né, que são justamente essas três que mais caíram, foram justamente as que tinham exposição àquele cenário de curva de juros abrindo, empresas mais alavancadas, né, um pouco mais cíclicas que sofreram. Então comenta um pouco, bem por cima dessas 6 posições, que a gente vai abordar um pouco mais na frente, dessas 3 posições aí de cima, 3 posições de baixo aí no mês de novembro. Então, a Cristal, né, a Tronox, antiga Cristal, a Tronox Pigmentos atualmente, ela soltou um dividendos grande, né, foi perto de 20% de yield, e aí eu acho que abriu um pouco os olhos do mercado para a empresa estava um pouco de lado, né, pouca gente comentando, e aí quando solta um resultado de dividendos desse, né, e mostra para o mercado que ainda tem uma perspectiva favorável, está retomando a produção, a Paranapanema, ela tem todos os seus problemas, mas ainda está conseguindo produzir, retomou a produção de ácido sulfúrico e continua fornecendo para a Cristal, e com a perspectiva de um novo fornecedor de ácido sulfúrico para a Cristal, a Cristal ela volta, né, a Tronox ela volta aos olhos aí de muitos investidores, é normal, né? É uma espécie de trigger, né, que o pessoal fala que retomou a observação da Tronox pelo mercado. E é um papel que sofreu muito, né, os outros no último tempo, mas acho que vale a pena mencionar, se vocês pegarem o balanço da Tronox e olharem nas notas explicativas, vocês vão ver que esse dividendos aí também foi influência do nosso conselheiro fiscal. A Trígono tem um conselheiro fiscal dentro da Tronox e foi graças à nossa influência, né, importante comentar, e a influência dele na empresa que esses dividendos foram pagos, e aí o mercado deu uma precificada. Sim, e comentando agora sobre a Jalles, ela andou junto com o setor, né, vários do setor andaram, e tem um pouco a ver também com a questão dos impostos, né, porque nos últimos 6 meses aí houve uma mudança relevante no sistema tributário da gasolina, e existe a paridade da gasolina com etanol, né, então quando há uma perspectiva de retomada de alguns desses impostos que foram cortados da gasolina, o etanol ele volta a ser novamente competitivo. E aí há uma perspectiva favorável para essas empresas de etanol, né? Já sobre a Metal Leve, né, que foi a terceira posição, ela soltou um resultado excelente no terceiro tri, acho que superou as expectativas de boa parte do mercado, e ela vem tendo uma dinâmica bastante positiva desde então, né? Acho que o mercado subestimou um pouco a capacidade de entrega de resultados da Metal Leve, e agora ela vem sendo reprecificada aos poucos, né? E aí a gente tem aí, né, acho que as 3 que mais caíram, Simpar, Positivo e Movida, elas todas têm aí, como a gente comentou já, exposição ao mesmo tema econômico, que é aumento da taxa longa de juros, o que aos olhos do mercado piora a alavancagem das empresas que estão endividadas, né, que usam o endividamento para crescimento, e também atrapalha recuperação econômica, atividade econômica. Então, como são empresas cíclicas, o mercado já precifica aí menos atividade econômica e mais dificuldade aí
na verdade, um aumento do custo da dívida das empresas, e foi isso que aconteceu. Simpar caindo 30 no mês, Positivo caindo 30 no mês, Movida 35 no mês. Mas mesmo com essas quedas aí, vamos ver o que aconteceu nos fundos, né, Isa? Vamos embora. Então, primeiro fundo que a gente sempre comenta, nosso Trígono Flagship 60. Lembrando vocês que o nosso Trígono Flagship 30 está aberto para captação e vai fechar agora no dia 27 de dezembro. Ele tem um hard closing, ele fecha para captação, vamos mantendo só os 60 aberto. A gente teve aí no mês de novembro o índice Small Caps caindo 11,2%, ao passo que o Flagship caiu 1,7%. Então abrindo bastante alfa aí. No ano o fundo está com quase 8% positivo, contra menos 12% do índice Small Caps. Na hora que você olha 12 meses, esse fundo está com 18,4%, né, um valor com todo esse estresse, com toda essa bagunça econômica. É um fundo que está rodando, eu sei que não é nosso benchmark, mas gira acima do CDI em 12 meses aí. É realmente digamos aí, uma super competência do Iso, do Werner, do time de gestão, manter um resultado aí tão favorável num cenário tão conturbado aí nos últimos 12 meses. Você vê aí 18,4% em 12 meses contra menos 9% do Small. Então quase 27,5% acima do índice Small em 12 meses. Então o fundo tem rodado muito bem, apesar do cenário, né? E o que ajuda a gente a abrir esse alfa todo no mês de novembro? O primeiro ponto que eu acho que é fácil comentar, o Soma é uma empresa que tem muita exposição aí no índice Small Cap. A gente não tem essa empresa, ela caiu 21%, aí gerou um alfa positivo para o fundo. Construção civil, a mesma coisa que a gente comentou, um setor super cíclico, BR Malls caindo 14%, tem no índice, não tem no nosso fundo, também gerou isso um resultado positivo. Vamos mudar um pouco de fundo agora, acho que o Delphos também tem um competidor muito difícil de bater, que é o índice dividendos. O índice de dividendos aí teve um índice positivo em novembro, a gente caiu 1,2 em novembro, então perdemos um pouquinho do índice em novembro, mas no ano estão praticamente empatados, 15,8 contra 14,5 do índice. Em 12 meses a gente abre mais, a gente sempre fala aqui, quanto maior a janela, maior o alfa, né? Então em 12 meses o fundo roda 26,4 contra o índice de dividendos rodando a 16,3, a gente abrindo um pouco mais de 10 em 12 meses. De novo, uma excelente oportunidade de investimento, principalmente nesse cenário um pouco certo, que é um fundo que paga muito dividendo e ele acaba tendo um comportamento volátil, mas um pouco mais parecido com renda fixa, aí, abrindo bem do CDI em 12 meses. Vamos ver as diferenças, né? Então, primeiro ponto, vou deixar aí o Yuzo comentar, nosso especialista em China, né, Yuzo? Comenta aí dessa diferença aí. Então, eu acho que é importante comentar o cenário geral, né? A gente, na nossa estratégia, tem adotado, desde a abertura do fundo, uma questão de dolarização da carteira e dolarização da demanda das nossas empresas, né? Então, ou seja, a receita das empresas que a gente investe ou são dolarizadas ou tem uma demanda dolarizada, né? Os clientes, eles têm uma receita dolarizada. Acho importante isso nesse cenário, porque a gente pode ver aí, tanto no Small, até no IDIV, várias empresas que estão alavancadas e a gente conseguiu abrir um alfa legal esse mês, né? No IDIV, eu acho que ocorreu um fenômeno de fuga, né, de várias empresas que participavam do índice e tem essas características de serem de varejo ou estarem expostas à construção civil, etc. E muita gente, ou até a própria Petrobras, que tem a questão dela ser estatal, né? E fugiram para bancos, por exemplo, e os bancos, muitos deles subiram, mas isso não tem nada a ver com fundamento, é simplesmente uma realocação de capital, né? A gente vai ver que nos próximos meses e nos próximos trimestres, né, a partir da entrega de resultados, a gente vai ver se realmente os bancos vão melhorar e justificar essa alta que tiveram esse mês. Eu acredito que não, né? Acho que é só uma questão de realocação de capital. A Vale, eu acredito que, apesar da retomada da China ter a ver com fundamento, é um pouco parecido o fenômeno. Muita gente saiu de Petrobras, comprou Vale. Não significa que a Vale esteja tão melhor assim, né? Mas é uma questão também de realocação de capital. Mas sim, a retomada da China ajuda bastante a Vale, né? E o plano de expansão deles está bem razoável, saiu hoje, inclusive. E é uma empresa que tem boas perspectivas, né? Mas tem muito a ver também essa alta com essa questão da realocação dentro dos índices. A gente está vendo assim, a Vale subiu 28% no mês de novembro. Como a gente não tem a Vale no fundo, a gente deixou dinheiro na mesa.
né? Mas não temos que lembrar também que uma das principais posições da gestora é a Ferbasa, que também se beneficia muito com essa retomada chinesa, e o papel, por ter andado muito menos aí que a Vale, um papel que está muito barato ainda, PL muito baixo, dado o resultado que vai entregar, tem tudo para dar uma estilingada aí pela frente. Assim que o mercado, né, começar a jogar esse tema de recuperação da China um pouco mais em papéis menos visíveis. Vamos comentar aqui serviços financeiros. Então a gente tem aí um fator positivo, que é a B3, né, de novo, caindo 15% com essa incerteza de novembro. Né, a gente não tem esse papel no Delfos, ele é relevante no índice DIV, então a gente abriu aí por não ter esse papel. Verbier, nosso fundo Ações Livre, ele teve aí um resultado levemente negativo em novembro, menos 0,6, Bovespa caiu 3, e a gente abriu 2,5 de alfa em novembro. De novo, olhando 12 meses, fundo roda 17,2 contra 10,4 do Bovespa, quase 7% de diferença. E esse ano também o fundo rodando a quase 10% positivo contra 7,3 do Bovespa, também acima do Bovespa. E de novo, janelas maiores, alfa muito maior. Vamos ver a diferença, o que deu aqui. Primeiro ponto, agronegócio, né? Acho que o Iso pode comentar. A gente acabou perdendo um pouco aí de alfa pela nossa posição de Kepler, e aí a redução de Kepler, ela assim, a gente vê como uma super oportunidade, pelo que tudo que o Iso tem falado aqui, da retomada das commodities. Claro, como ele falou, cada commodity tem sua especificidade, mas Kepler ela tem exposição muito a commodities agrícolas, retomada da China, aumenta o consumo de grãos, né? Então isso tende a beneficiar até um papel que caiu muito mais por venda de um acionista grande, né, do que qualquer fundamento. Quiser comentar um pouco? Eu acho que é interessante porque a Kepler diversas vezes aconteceu a mesma coisa. Um acionista grande vendeu, derrubou o papel e logo em seguida ele se recuperou. Assim, acho que é a quarta vez que eu vejo isso acontecendo. Eu acredito que seja uma oportunidade, realmente. Não tem justificativa para a Kepler ter caído tanto esse mês, a não ser esses movimentos de grandes acionistas, né? A gente sabe que a Kepler tem uma liquidez boa, mas querendo ou não, ela ainda tem uma liquidez média ali dentro do mercado, né? Esses movimentos grandes de acionistas realmente impactam a precificação do papel. Vamos lá, um outro papel para comentar de novo a história do Bradesco, né? O Bradesco tem um resultado ruim no trimestre, a gente não tem Bradesco, ele faz parte do índice Bovespa, isso beneficiou o fundo em relação ao benchmark. Temos aí o nosso trígono 100% ações previdenciário, rodando no mês de novembro menos 6,2, foi o pior fundo da casa, a gente vai explicar o que aconteceu aí, perdendo mais que Bovespa, mas de novo, no ano praticamente empatado, 7,5 para cada lado, né, arredondando. Em 12 meses ele está com quase 15 contra um pouco mais de 10 Bovespa, abrindo um pouco mais aí de alfa. Então vamos lá, falando um pouco do Icatu. Primeiro ponto que atrapalhou muito é a exposição que esse fundo tem a positivo, né, que você comentou no começo. Positivo, um papel cíclico, papel que o mercado precifica toda vez que tem falta de visibilidade econômica, e esse papel a gente, de novo, não trabalha com macro, não faz manobra de curto prazo. Se quiser comentar rapidamente um pouco dessa tese, o que aconteceu, eu acho que vale a pena. Eu acho que é importante comentar que a Positivo se vê muito como um papel de varejo, praticamente, né? Então, se o consumo e o varejo tem perspectiva ruim, a Positivo é colocada na mesma cesta, né? Mas a Positivo, boa parte da demanda dela não é de varejo, né? É de governo e de empresas. Então, se você somar governo e empresas, que é o mercado corporativo, é a maior parte da receita da Positivo, né? Então, tudo bem, é ruim o varejo ter perspectiva ruim para Positivo, mas não representa a Positivo como um todo, né? Então, acredito que essa queda tenha sido um pouco exagerada, mas a gente segue confiante com a tese. Depois tivemos aí saúde, né? Hapvida, isso beneficiou o fundo, porque teve um resultado muito ruim também, caiu 33% no mês, não temos isso, está no índice Bovespa, a gente não tem no fundo, ajuda a gente, né? Então é isso que a gente queria comentar. A gente está aí aguardando o anúncio da equipe de ministros do governo Lula, para a gente ter um pouco mais de visibilidade, o mercado ter um pouco mais de visibilidade, e a gente pode comentar com vocês aí no próximo podcast. Importante que a gente tem muita confiança nas empresas. Essas lives de quarta-feira servem para corroborar nossas teses, né, nossas resenhas, e as empresas vão terminar o ano aí com chave de ouro,
vão apresentar um resultado no ano que vem referente ao ano 2022 excepcional, como a gente já está antecipando para vocês. Muitos dos papéis muito mal precificados pelo mercado ainda, esperamos aí que o mercado esteja pelo menos no humor para precificar esses fundamentos que a gente já está enxergando. A gente também gosta de lembrar aqui no nosso podcast todos os informativos que a Trígono oferece ao mercado, né? Não só o informativo diário, tem as lives semanais, tem esses Trígonos Casts que a gente faz aí para vocês, tem lâminas mensais e tem a nossa newsletter e resenhas. Tudo isso vocês podem entrar no nosso site www.trigonocapital.com, se inscrever para receber tudo isso, né? Não só no canal do YouTube, como Spotify, como no nosso site para receber tudo isso. Então, queria agradecer a presença do Yuzo, muito obrigado a vocês pela audiência e até o mês que vem. Até logo.